Existem histórias que parecem ter saído de um roteiro de cinema, mas quando elas envolvem pessoas reais, com nome, patente e histórico documentado, tudo muda. Uma dessas histórias é a do comandante da Força Aérea Real Britânica, Victor Goddard, um homem de carreira militar exemplar, respeitado e racional, que em 1935 viveu algo tão inexplicável que até hoje desafia cientistas, céticos e entusiastas do mistério. Ele afirmou ter feito uma viagem no tempo. Sim, uma viagem real, involuntária e perturbadora. Tudo começou com um voo de rotina. Goddard pilotava seu avião biplano Hawker Hart sobre a Escócia, a caminho de Edimburgo. Durante a viagem, decidiu sobrevoar o antigo campo de aviação de Drem, uma base abandonada desde a Primeira Guerra Mundial. A paisagem era exatamente o que ele esperava: prédios em ruínas, gramado alto, sem nenhuma atividade. Um lugar esquecido pelo tempo, literalmente. Mas então, algo estranho aconteceu. Pouco depois, ele enfrentou uma tempestade violenta. Nuvens negras, raios, ventos fortes e, de repente, silêncio total. A tempestade desapareceu em segundos, como se ele tivesse atravessado uma barreira invisível. O céu ficou incrivelmente claro, com um tom dourado surreal. E abaixo, o mesmo campo de Drem estava completamente diferente. Agora o gramado estava bem cortado. Havia aviões amarelos, um modelo que ele não reconhecia. Não eram os habituais da Força Aérea da época. Pôde ver mecânicos trabalhando nos hangares, usando macacões azuis. Algo completamente fora do padrão militar da década de 1930, onde o uniforme era marrom. O lugar pulsava como uma base operacional ativa, moderna, viva. Mas Goddard sabia que aquilo não fazia sentido. A base estava abandonada e ele não estava sonhando. Assustado e confuso, ele continuou o voo e, ao aterrissar, registrou o ocorrido. O detalhe: os aviões amarelos, os macacões azuis, a retomada da base, nada daquilo existia em 1935, não até anos depois. Foi só 4 anos depois, em 1939, que a base de Drem foi de fato reativada, com aviões do exato modelo que Goddard viu, pintados de amarelo, e com os técnicos vestindo macacões azuis padrão da Força Aérea Real naquele período. Ou seja, Victor Goddard viu o futuro. De alguma forma, durante aquele voo, ele teria cruzado uma fronteira do tempo, mesmo sem querer. Não foi um sonho, nem um presságio. Ele viu o lugar com detalhes, identificou aeronaves, observou uniformes que ainda não existiam. Quando tudo isso se confirmou anos depois, o próprio Goddard voltou a relatar sua experiência em entrevistas e livros até o fim de sua vida. Nunca recuou do que disse. Nunca tentou romantizar ou lucrar com a história. Era como se tivesse testemunhado algo que não devia ter acontecido e que o próprio universo tentou esconder atrás de uma tempestade. Muitos tentaram explicar o caso. Alguns sugerem que ele teve uma alucinação causada pelo cansaço ou até uma experiência de déjà vu misturada com imaginação. Outros dizem que foi apenas uma coincidência extraordinária, talvez causada por uma falsa memória. Mas até hoje, ninguém conseguiu desmontar completamente a narrativa com base em fatos documentados. E quanto mais os detalhes batem com o que realmente aconteceu no futuro, mais difícil é ignorar a possibilidade de que Victor Goddard realmente atravessou uma dobra no tempo. Se isso for verdade, a viagem de Goddard não foi feita por uma máquina, nem por magia. Foi o próprio tempo que se abriu diante dele. Talvez como uma janela, talvez como uma rachadura, uma viagem não planejada, sem controle, mas extremamente precisa. Como se ele tivesse passado por segundos para outra linha temporal. Ou como se tivesse tido acesso a uma realidade futura que já existia, só esperando para ser descoberta. Essa história nos leva a refletir: quantas vezes o tempo pode se comportar de forma não linear, sem que a gente perceba? Será que déjà-vus, premonições e sonhos estranhamente precisos são vislumbres dessa mesma camada oculta da realidade? E mais, será que o tempo, como entendemos, é apenas uma ilusão conveniente? A experiência de Victor Goddard ainda está longe de ser explicada, mas permanece como um dos casos mais impressionantes de possível viagem temporal documentada, justamente por ter vindo de alguém que nunca quis convencer ninguém. Apenas contou o que viu. E se ele estiver certo, talvez em algum lugar do céu uma nova rachadura no tempo esteja esperando o próximo piloto.
E se você adormecesse por séculos e acordasse em um mundo que não reconhece mais? Parece roteiro de ficção científica, mas há uma história antiga, registrada em textos religiosos e ecoada por culturas diferentes, que sugere que isso pode ter acontecido de verdade. Prepare-se para mergulhar na enigmática lenda da Gruta dos Sete Adormecidos, um dos relatos mais intrigantes quando o assunto é viagem no tempo. Ou pelo menos algo bem próximo disso. Imagine a cena. Durante o século III ao IV e XIII, em plena perseguição aos cristãos no Império Romano, 7 jovens decidem se esconder em uma caverna para escapar da morte. Eles são soldados ou filhos de nobres, isso varia conforme a versão, e sua única saída é desaparecer do mundo. Ao entrarem na gruta, são vencidos pelo sono. Mas esse não é um sono comum, não se trata de algumas horas de descanso. Eles dormem por mais de 2 séculos. Sim, dormem. E quando acordam, o império já não é mais o mesmo, a religião que era perseguida se tornou dominante e o mundo que conheciam se transformou em algo completamente diferente. Essa história é contada no Alcorão, no cristianismo primitivo e até em tradições judaicas e orientais. No islamismo, por exemplo, ela aparece na Surata Al-Kahf, o capítulo 18, como uma mensagem de fé e de que Deus tem poder sobre o tempo. Mas o que torna esse conto tão especial não é apenas sua força religiosa ou simbólica, é o fato de levantar uma das mais curiosas ideias de todos os tempos. E se fosse possível pular o tempo apenas dormindo? Ou melhor, seria isso uma forma de viagem no tempo natural? Vamos pensar juntos. Os 7 adormecidos não usaram tecnologia nem máquinas com engrenagens ou buracos de minhoca. Eles simplesmente desapareceram do tempo, como se tivessem apertado pause na própria existência enquanto o mundo seguiu girando. Quando voltaram à consciência, 2 séculos haviam passado, mas para eles parecia ter sido uma noite. A biologia conhece algo assim. Alguns animais entram em estados de hibernação extrema, desacelerando seus processos vitais ao ponto de parecerem mortos. Seria possível que o corpo humano também guardasse, mesmo que oculto, um mecanismo parecido? Mais impressionante ainda é que a localização da gruta é apontada em diversas regiões do mundo. Turquia, Jordânia e Síria disputam a verdadeira origem da caverna. Existem até sítios arqueológicos com placas afirmando: aqui dormiram os 7 adormecidos. Na cidade de Éfeso, na Turquia, há uma gruta considerada por muitos estudiosos como a verdadeira. Escavações revelaram túmulos e inscrições que podem estar ligadas à lenda. Coincidência ou um vestígio real de um acontecimento impossível? E se essa história for mais do que uma metáfora? Se for uma forma primitiva de relatar algo que hoje tentamos entender com a ciência? Afinal, o tempo é relativo? Isso não é só filosofia, é física. Einstein, com sua teoria da relatividade, mostrou que o tempo pode passar diferente dependendo da gravidade e da velocidade. Já experimentos com partículas subatômicas mostram que é possível estender o tempo de vida delas com alta velocidade. E se os 7 adormecidos de alguma forma ativaram sem saber um mecanismo que a ciência ainda não domina? É claro que a maioria dos estudiosos vê o conto como uma parábola, um símbolo de fé, resistência e esperança. Mas a pergunta permanece: por que tantas culturas diferentes guardam histórias de pessoas que dormem por séculos? Contos semelhantes aparecem também na tradição chinesa, nas lendas japonesas e até em fábulas europeias, como a de Rip Van Winkle, que dorme por 20 anos e acorda num país totalmente diferente. Seria tudo apenas coincidência? Ou há algo na natureza humana que intui a possibilidade de desafiar o tempo? Por fim, há um detalhe curioso que poucos mencionam. Na versão islâmica, os 7 adormecidos são acompanhados por um cachorro que também dorme com eles e sobrevive ao tempo. Esse elemento tão simbólico pode indicar que a história não fala apenas de fé, mas também de companheirismo, resistência e o laço com o mundo físico, mesmo quando tudo ao redor se dissolve no tempo. A presença do cão dá uma camada ainda mais real à narrativa, tornando-a menos abstrata e mais possível. Seja lenda, fé ou vislumbre de uma ciência que ainda está por vir, a história da Gruta dos 7 Adormecidos nos obriga a olhar para o tempo não como uma linha reta, mas como um oceano onde às vezes é possível submergir. E acordar em outro século,
O que será que você encontraria se adormecesse hoje e acordasse daqui a 200 anos? Será que o mundo te reconheceria? Ou será que você seria apenas mais um viajante do tempo, esquecido em uma caverna? Muito antes de cientistas teorizarem sobre buracos de minhoca e antes da física moderna tentar dobrar o tecido do tempo, houve um homem, um visionário que não apenas imaginou a viagem temporal, ele a moldou. Seu nome era H.G. Wells e sua obra, A Máquina do Tempo, publicada em 1895. Não só fundou um gênero, como também lançou uma teoria que nos faz pensar até hoje. E se o tempo for a quarta dimensão e pudermos nos mover por ela como nos movemos pelo espaço? A proposta parece simples, quase poética, mas era revolucionária. Naquela época, falar em viajar pelo tempo era tão estranho quanto dizer que você queria morar em Marte. Wells, com seu estilo direto e filosófico, não só criou uma máquina capaz de saltar para o futuro e para o passado, ele criou um modelo teórico sobre como o tempo pode ser manipulado. A máquina em si era só um símbolo. O que ele queria mostrar era uma ideia. O tempo é um território, e talvez com as ferramentas certas, a humanidade pudesse explorá-lo. Em sua narrativa, o protagonista, chamado apenas de viajante do tempo, não pula alguns minutos ou horas. Ele avança milhares de anos, vê a evolução da humanidade, o fim da civilização, o planeta morrendo sob um sol moribundo. Wells não estava apenas contando uma aventura. Ele estava projetando uma crítica social, uma especulação sobre o destino da humanidade e uma profunda reflexão sobre o nosso lugar no cosmos. A teoria por trás de tudo era clara. Se o tempo é uma dimensão física, então ele pode ser percorrido e talvez manipulado. É curioso pensar que a teoria de H.G. Wells antecede até mesmo as descobertas da física moderna. Ele escreveu sobre a viagem no tempo antes de Einstein publicar a teoria da relatividade. Quando os cientistas do século XX finalmente comprovaram que o tempo pode sim ser afetado pela velocidade e pela gravidade, muitos perceberam que Wells estava, de certa forma, muito à frente do seu tempo. Literalmente. Mas Wells não se limitou à ficção. Em textos e entrevistas posteriores, ele mostrou que sua ideia não era só literária. Ele realmente acreditava que o tempo era algo tão real e concreto quanto o chão sob nossos pés. E mais, acreditava que um dia a ciência poderia alcançar o impossível. Suas ideias influenciaram não apenas escritores, mas físicos, filósofos e até engenheiros. Não à toa, quando pensamos em viagem no tempo, a primeira imagem que vem à mente é uma máquina. Um dispositivo com alavancas, engrenagens e um destino marcado num painel. Isso é pura herança de Wells. E há algo ainda mais intrigante. A teoria de H.G. Wells vai além da tecnologia. Ela é também uma reflexão existencial. Em A Máquina do Tempo, o viajante vê um futuro onde os humanos se dividiram em duas espécies, os Eloi, fracos e inocentes, e os Morlocks, sombrios e predadores. Isso não é apenas ficção científica, é uma metáfora poderosa sobre desigualdade, evolução e o que pode acontecer quando perdemos o controle da sociedade e do conhecimento. A viagem no tempo aqui não é uma aventura, é um espelho sombrio da humanidade. Talvez seja por isso que o impacto da teoria de H.G. Wells ainda ecoe tanto. Ele nos fez sonhar com o impossível, sim. Mas também nos alertou. O tempo, apesar de parecer linear e estável, é frágil. E tudo o que fazemos, ou deixamos de fazer, molda não apenas o presente, mas também o futuro. Ao imaginar que podemos visitar o amanhã, ele nos fez olhar para hoje com mais responsabilidade. Hoje, cientistas de verdade exploram ideias que parecem saídas de suas páginas. Buracos de minhoca, dilatação do tempo, entrelaçamento quântico, e mesmo que ainda estejamos longe de construir uma máquina do tempo real, o conceito de que o tempo pode ser algo navegável já não é mais ficção pura. Talvez o Wells não tenha inventado uma máquina física, mas com palavras ele abriu uma porta. Uma porta para o futuro, o passado e para todas as perguntas que ainda nem sabemos fazer. Então, da próxima vez que você ouvir falar de viagem no tempo, lembre-se: antes dos cientistas, dos filmes, das séries e dos paradoxos, houve um homem com uma ideia. E essa ideia, mais de um século depois, ainda nos faz perguntar: será que o tempo é mesmo uma estrada?
E será que um dia aprenderemos a dirigir por ela? Você já imaginou viver um segundo que para outra pessoa duraria uma hora inteira? Parece coisa de filme, mas é real e tem nome: dilatação do tempo. Um dos fenômenos mais estranhos e fascinantes previstos pela física moderna. O tipo de coisa que faz a gente questionar tudo o que achava saber sobre o tempo, o universo e até sobre nós mesmos. Porque sim, o tempo não é igual para todo mundo. Ele pode se esticar, se comprimir e até desacelerar, dependendo de onde você está ou da velocidade com que você se move. A ideia parece absurda, mas foi confirmada por ninguém menos que Albert Einstein. Em sua teoria da relatividade, ele mostrou que o tempo não é uma constante universal, como pensavam antes. Ele é relativo. Isso quer dizer que dois relógios marcando a mesma hora podem passar por experiências completamente diferentes dependendo do ambiente em que estão. Coloque um em um foguete viajando quase na velocidade da luz e outro aqui na Terra. E quando eles se encontrarem de novo, os ponteiros estarão fora de sincronia. O do foguete terá marcado menos tempo. Ele terá vivido mais devagar. Essa é a essência da dilatação temporal. Mas não é só a velocidade que muda o tempo. A gravidade também faz isso. Quanto mais forte a gravidade em um lugar, mais devagar o tempo passa ali. Isso significa que, tecnicamente, o seu pé envelhece um pouco mais devagar que sua cabeça, já que está mais próximo do centro da Terra. A diferença é minúscula, claro, mas está lá. E foi comprovada com relógios atômicos ultra precisos, colocados em alturas diferentes. A coisa fica ainda mais incrível quando lembramos que isso já foi medido com astronautas reais. Quando eles viajam na Estação Espacial Internacional, por exemplo, estão se movendo em alta velocidade e também estão mais longe da gravidade da Terra. O resultado? Eles envelhecem um pouco mais devagar do que quem ficou no planeta. A diferença é pequena, milésimos de segundo, mas é real. Ou seja, a dilatação do tempo não é só teoria. Ela acontece. Esse fenômeno, além de real, nos força a repensar o próprio tempo. Será que ele é mesmo uma linha contínua, imutável? Ou será que o tempo é como um tecido que pode ser puxado, dobrado, distorcido? A resposta está nas equações da relatividade? Sim, o tempo pode ser manipulado. E se um dia descobrirmos como dobrá-lo de forma extrema, talvez possamos criar máquinas do tempo. Ou pelo menos sondar os limites do futuro de maneiras que hoje parecem impossíveis. Mas a dilatação do tempo também traz um paradoxo emocional. Imagine sair em uma viagem espacial próxima da velocidade da luz e voltar alguns meses depois, apenas para descobrir que décadas se passaram aqui na Terra. Seus amigos, sua família, seu mundo, tudo mudou enquanto você sentiu apenas alguns dias se passando. Essa é a base da famosa história dos gêmeos de Einstein. Um viaja pelo espaço, o outro fica na Terra. Quando se reencontram, não têm mais a mesma idade. Esse efeito, conhecido como paradoxo dos gêmeos, já virou base para inúmeros filmes e livros de ficção científica. Mas não é só ficção. Ele está enraizado na realidade da física. O tempo, ao contrário do que a gente sente, não é universal. Cada ser, cada lugar, cada velocidade cria seu próprio ritmo temporal. E isso nos deixa com uma pergunta ainda mais profunda. Se o tempo é relativo, então o que é agora? Existe um presente universal? Ou cada um de nós vive em seu próprio agora, dentro de sua própria bolha temporal? A física ainda não tem todas as respostas. Mas uma coisa é certa, o tempo é muito mais estranho, elástico e misterioso do que imaginávamos. Então, da próxima vez que você olhar para um relógio, lembre-se, ele marca o tempo do seu mundo, mas não o tempo de todos os mundos possíveis. E quem sabe, em algum canto distante do universo, alguém esteja vivendo um segundo que, para nós, duraria uma eternidade. A humanidade sempre teve uma obsessão por escapar das amarras do tempo. Medimos os segundos, contamos os anos, envelhecemos olhando para calendários, tentando entender o que é esse fluxo invisível que nos empurra adiante sem parar. Mas e se existisse uma forma de vencê-lo? De dobrar o tempo como se fosse papel e caminhar por ele como se estivéssemos em uma estrada? É aí que entra o conceito mais provocador da ficção científica: a máquina do tempo. Desde que H.G. Wells cunhou o termo em seu romance de 1895, A Máquina do Tempo, o mundo nunca mais foi o mesmo.
Pela primeira vez, alguém propôs uma máquina que não transporta pessoas no espaço, mas no tempo. E não de forma mágica ou divina, mas tecnológica. Um aparelho com alavancas, painéis e indicadores capaz de levar um ser humano ao futuro distante ou ao passado esquecido. A ideia pegou em cheio. Não era mais só sobre imaginar, era sobre construir, testar, entender as regras e limites do próprio tempo. Mas afinal, o que seria uma máquina do tempo? Na teoria mais popularizada, ela é um dispositivo capaz de mover objetos ou seres vivos de um ponto temporal para outro, sem que o tempo entre esses pontos seja vivido. Em outras palavras, é como se você sumisse de 2025 e aparecesse diretamente no ano 3000, sem envelhecer nem um segundo. A física, especialmente a teoria da relatividade, mostra que isso pode ser possível, pelo menos em direção ao futuro. A chamada dilatação do tempo, por exemplo, diz que quanto mais rápido você se move, mais devagar o tempo passa para você. Em velocidades próximas à da luz, o tempo quase congela. Isso já foi comprovado com partículas em laboratórios e até com astronautas em órbita. Eles envelhecem alguns milésimos de segundo mais lentamente do que nós aqui embaixo. Isso é tecnicamente viajar para o futuro, mas o passado... O passado é um desafio ainda maior. Para voltar no tempo, as ideias se tornam mais ousadas. Buracos de minhoca, curvas fechadas do tempo-espaço, energia exótica, distorções gravitacionais. Tudo isso parece ficção científica, mas está nas equações da relatividade geral. Os cientistas ainda não sabem como controlar essas forças, ou mesmo se elas podem ser controladas, mas elas estão lá, sugerindo que a natureza pode permitir viagens temporais se soubermos como atravessar as portas certas. E isso nos leva à pergunta inevitável: se é possível, onde estão os viajantes do tempo? Muitos já se perguntaram isso. Teriam eles vindo do futuro, observando-nos sem interferir? Teríamos provas disso sem perceber? Alguns apontam para histórias estranhas, como a do suposto viajante John Titor, ou fotografias antigas com pessoas usando roupas ou objetos muito avançados para a época. Mas nenhuma dessas provas resiste à análise científica. Ainda assim, o mistério permanece. A máquina do tempo também se tornou um símbolo de outro tipo de viagem: a viagem emocional e psicológica. Quantas vezes não desejamos voltar atrás para consertar um erro? Ou avançar no tempo para ver se tudo vai dar certo? Essa máquina que nunca vimos, mas que conhecemos tão bem, é também uma metáfora do nosso desejo de controle, de recomeço, de entender o que virá e, quem sabe, mudar o que já foi. Em muitos filmes, livros e séries, como De Volta para o Futuro, O Exterminador do Futuro ou Dark, a máquina do tempo é o motor de uma jornada não só física, mas existencial. E quanto à construção real? Alguns físicos já imaginaram modelos. O cientista iraniano Ali Razegi chegou a registrar uma patente de máquina do tempo baseada em algoritmos preditivos. Claro, não era uma máquina real, mas apenas uma tentativa de usar dados para prever o futuro. Já o físico Kip Thorne, ganhador do Nobel, mostrou que buracos de minhoca, se existirem e forem estáveis, poderiam teoricamente conectar pontos diferentes do tempo. Mas para isso, precisaríamos de energia negativa, algo que ainda não sabemos como produzir. A máquina do tempo, portanto, continua sendo um mistério, mas um mistério necessário. Ela nos faz questionar o tempo, a realidade e até a nós mesmos. Ela nos força a pensar em consequências, em paradoxos, em linhas temporais alternativas. Ela nos leva a perguntar: e se eu pudesse mudar o passado? E se o futuro já estivesse escrito? E se a máquina já estivesse por aí escondida onde menos esperamos? Talvez nunca a construamos, ou talvez já tenhamos feito isso, mas ainda não entendemos como funciona. De qualquer forma, enquanto o tempo continuar fluindo, a máquina do tempo continuará sendo o sonho mais ousado da mente humana. Um sonho de escapar do inevitável, de explorar o impossível e de tocar o que ninguém jamais tocou: o próprio tempo. Existe um pedaço do planeta que parece ignorar todas as leis conhecidas da física. Um triângulo invisível, traçado sobre o Oceano Atlântico, que há décadas intriga cientistas, pilotos e marinheiros.
Ele se estende de Miami até as Ilhas Bermudas e desce até Porto Rico, um território marítimo conhecido como Triângulo das Bermudas. Mas o que realmente acontece ali? Por que tantos navios, aviões e até pessoas desaparecem sem deixar rastros? Seria apenas coincidência, erro humano ou algo muito mais profundo? Algo que desafia o próprio tempo e espaço? As histórias sobre o Triângulo das Bermudas não são recentes. Já em 1945, o famoso Voo 19, um esquadrão de 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos simplesmente desapareceu durante um exercício de treinamento. Os pilotos pareciam desorientados, confusos, mesmo voando com céu claro. Suas últimas mensagens falavam sobre bússolas girando descontroladas e paisagens que não faziam sentido. Um avião de resgate foi enviado e também sumiu. Nenhum destroço foi encontrado, nem um único corpo. Como se os 6 aviões tivessem sido engolidos pelo céu. E esse é só um exemplo. Navios de carga gigantescos, iates de luxo, aviões comerciais, centenas de embarcações e aeronaves sumiram ali ao longo das décadas. Em muitos casos, os rádios emitem mensagens enigmáticas antes do silêncio total. Em outros, os veículos são encontrados à deriva, sem ninguém a bordo, como o lendário navio Mary Celeste. Tudo indica que algo incomum acontece naquela área. Mas o quê? Alguns relatos falam em anomalias temporais. Pilotos já descreveram cruzar nuvens estranhas e emergir em outro lugar ou em outro tempo. Um dos casos mais intrigantes é o do piloto Bruce Gernon, que em 1970 voava de Andros Island para Miami. Ele entrou em uma formação de nuvens peculiar e viu-se rodeado por um túnel de névoa eletricamente carregada. Seu radar não o localizava e os controladores de voo em Miami pareciam confusos, como se ele tivesse atravessado um atalho no tempo. A ciência tenta explicar. Há quem diga que tudo se resume a tempestades tropicais súbitas, bolhas de gás metano que emergem do fundo do mar ou falhas magnéticas que interferem nos instrumentos. Mas nenhuma dessas teorias explica os casos em que os próprios sentidos humanos são afetados. Confusão mental, distorção da paisagem, sensação de estar fora da realidade. São sintomas que aparecem com frequência nos relatos. É como se ali dentro as regras fossem outras. Uma teoria curiosa fala sobre pontos de convergência geomagnética, onde as linhas do campo magnético da Terra se comportam de forma diferente. Isso faria com que os instrumentos de navegação pirassem, levando os navegadores a se perderem. Mas será que isso explicaria também os casos em que o tempo parece desacelerar ou acelerar? Seria o Triângulo das Bermudas uma janela interdimensional? Um lugar onde o véu entre realidades se afina, permitindo cruzamentos entre mundos? Há quem compare o fenômeno aos relatos de áreas semelhantes no planeta, como o Mar do Diabo, no Japão. Locais onde a lógica parece ser suspensa, onde os desaparecimentos desafiam qualquer explicação plausível. Seriam esses pontos distribuídos estrategicamente pelo globo? Um tipo de rede invisível de falhas temporais? Há ainda os que associam os eventos à tecnologia de civilizações antigas, Atlântida, por exemplo, ou até a experimentos secretos como o lendário Projeto Filadélfia, que teria tentado criar teletransporte militar nos anos 40. Essas ideias são vistas como ficção por muitos, mas o mistério permanece. Porque o Triângulo das Bermudas ainda leva vidas e as estatísticas não mentem. É uma das regiões com maior número de sumiços inexplicáveis do planeta. E se o que acontece ali for de fato uma distorção no tecido do tempo? Um vórtice que suga não apenas matéria, mas também memória, identidade, passado e futuro? É uma possibilidade que abre portas para 1000 outras perguntas e poucas respostas. Mas talvez, justamente por isso, o mistério continue vivo. Porque enquanto os oceanos escondem segredos, o Triângulo das Bermudas será sempre um lembrete de que nem tudo pode ser entendido. E que talvez em algum lugar por lá, o tempo esteja apenas esperando a próxima vítima para arrastá-la rumo ao desconhecido.